Namastê, Daniela. Bom dia. Alvina, bom dia. Daniela Baldataro, bem-vinda mais uma vez nesta entrevista de outubro do canal Amayur. E hoje o tema vai ser alimentação e digestão segundo a Ayurveda, certo? Uhum. Então, Daniela, diz-me uma coisa, é tão importante quanto a alimentação adequada e é possuir uma digestão eficiente? Como é que é visto isso na filosofia ayurvédica? Bom, para o Ayurveda não somos o que comemos, e sim o que nós somos capazes de digerir, né? A digestão eficiente nos confere saúde tanto do corpo quanto da mente. Quando não digerimos bem os alimentos, eles acumulam em toxinas no nosso organismo, levando inicialmente a desconfortos, né? Gases, distensão abdominal, constipação, prisão de ventre. Às vezes a gente fica com aquele peso no estômago, muco. Então, a gente precisa ter uma alimentação com quantidade, qualidade apropriada a nosso biotipo para a gente ter realmente um equilíbrio. Ok, muito bem. Daniela, falando no equilíbrio, diz-me uma coisa, quais são as regras básicas de Ayurveda para a alimentação? Se há alguma regra específica? Ah, sim. Bom, prioritariamente a gente só pode comer com fome, né? Por o que eu já te falei, se a gente come antes do alimento ser digerido, o que acontece é acumular as toxinas, né? O AMA, que são as toxinas digestivas no nosso corpo. Então, quando a gente come sem fome, é porque o alimento que estava no nosso estômago ainda não foi totalmente digerido. Aí você coloca mais alimento ali e aí aumenta a formação das toxinas. No Ayurveda, a gente costuma agradecer sempre pela comida. Antes de se alimentar, a gente procura agradecer ao alimento que ele possa nos nutrir, né, adequadamente. A gente deve evitar se alimentar quando a gente está sob uma forte emoção, uma raiva, uma emoção muito forte, mágoa, porque as emoções também têm sabores e também têm atributos que podem aumentar essa formação de toxina no corpo. Então, a gente deve evitar comer sobre forte emoção. Consumir, geralmente, a alimentação biológica, orgânica no Brasil, biológica aqui em Portugal, da estação e geralmente regional, porque você comendo esses produtos, eles vão ter mais energia vital, né? E vão ser melhores para você. Ter regularidade para se alimentar, principalmente para os vatas. Os vatas, eles têm o Agni, o fogo digestivo, irregular. Então, você ter uma alimentação pouquinha de cada vez e com regularidade, isso ajuda a equilibrar a constituição vata. Comer em local calmo e tranquilo, evitar, né, agitação na hora de comer, evitar conversar na hora de comer. Aquelas reuniões de trabalho devem ser evitadas para poder a gente apreciar melhor, ter aquela atenção à comida, a importância que a comida tem para a nossa nutrição mesmo do nosso corpo. Evitar beber durante a refeição alimentos gelados, bebidas açucaradas, gaseificadas, que perturbam também o nosso fogo digestivo. Bom, são algumas regras básicas. Muito bom, Daniela. Falando nessa parte de emoções, toxinas, as de gestão, diz-me uma coisa. No Ayurveda existem alguns alimentos que é proibido? Bom, não, proibido para o Ayurveda não tem. É um alimento proibido. Nem a carne é proibida. A tendência é você preferir uma alimentação vegetariana, porque a alimentação vegetariana é mais satávica, né? Mais equilibra mais a nossa mente. Então, os alimentos, as carnes, elas são muito rajásicas, elas tem o sofrimento animal e para o Ayurveda parece que fica
ali na carne, e quando a gente consome aquilo, a gente tem essas características da coisa que ficou ali na carne. Então, os alimentos que a gente deve evitar não são proibidos, mas deve evitar. São alimentos industrializados, processados e embutidos. Por quê? Esses alimentos não têm prana, não têm energia vital, e a gente tem que se nutrir com coisas que vão realmente nos ajudar. E esses alimentos não ajudam em nada. Os congelados perdem muito do nutriente, do prana mesmo. Então, os alimentos devem ser feitos, confeccionados na hora, né? Então, evitar os alimentos rançosos, que a gente chama, que tem muito tempo de confecção, porque eles perdem também essas propriedades da energia, do nutriente, da comida, né? Tem na Ayurveda, não é proibido não, mas tem uns alimentos que são incompatíveis. O mel aquecido, carne, peixe com leite, aquelas combinações do estrogonofe, né? O molho branco com as carnes, isso para a Ayurveda é visto como um alimento incompatível, porque dificulta a digestão. Então, tem as combinações adequadas dos alimentos. Temos também que saber, usando essas combinações, a gente tem uma melhor digestão. E devemos comer os alimentos que são apropriados para a nossa Constituição, né? Uhum. Muito bem, Daniela, quando falas na Constituição, ou seja, biotipo, não é? Que é o Vata, Pitta e Kapha, diz-me uma coisa, se esses biotipos se realmente possuem alimentação diferentes a cada um, para a Ayurveda? Sim. Por quê? Vamos entender um pouquinho dessa diferença. O Vata, ele possui uns atributos, como a gente viu na outra entrevista, né? Frio, seco, móvel, agitado, e é leve. Então, para equilibrar, como a gente também viu que o semelhante aumenta semelhante e os opostos tendem a diminuir, a gente tem que usar com isso, né? Por exemplo, para equilibrar um Vata, que é frio, seco, móvel, agitado e leve, nós temos que usar os atributos opostos. Uma alimentação mais úmida, mais oleosa, castanho. Oleoso que eu falo não são as frituras, porque as frituras não são bem digeridas pelos Vatas, né? Mas as castanhas, as nozes, as amêndoas, usar de alimentos quentinhos e usar as especiarias picantes, gengibre, cardamomo, canela, isso é bom para o Vata. Os alimentos são preferencialmente cozidos, levando esse calor, a umidade para a alimentação do Vata. Na alimentação, temos que ter o Vata, como ele é muito agitado e móvel, a gente tem que levar uma rotina, uma regularidade para a alimentação, né, do Vata. O Vata deve comer pequenas porções, mas para poder favorecer a digestão dele, mas com regularidade, né? Já o Pitta, vamos pensar em termos dos atributos do Pitta, né, que são quente, ligeiramente úmido, penetrante, né, leve. A gente deve evitar, então, se ele é quente, a gente deve evitar o quê? O que esquenta mais o Pitta, né? Os alimentos picantes, os ácidos, os alcoólicos, os queijos muito amarelos. O que a gente deve consumir, então? Se o Pitta é muito quente, a gente deve consumir alimentos mais frescos, mais verdes, o suco verde, frutas, saladas frescas, as saladas cruas, feijão verde, principalmente também os alimentos amargos, né? Equilibram bem o Pitta, almeirão, brócolis, a couve-flor. Muito bem. O Kapha, peraí, agora tem o Kapha ainda, né? Possui atributos, o frio, úmido, oleoso, denso, pesado, né? Então, a alimentação do Kapha deve evitar esses atributos que vão agravar o Kapha, né? Então, a gente deve evitar comidas muito oleosas, muitos laticínios, carne, as frituras, os gratinados, os molhos brancos, as coisas cremosas que agravam muito o Kapha.
O CAFA deve ter, assim, como ele é muito pesado, as alimentações, você tem que diminuir a quantidade de alimentação do dia. Deve ser feita no máximo 3, se não 2, se o CAFA estiver muito agravado, refeições por dia. Deve comer comidas que sequem um pouquinho o CAFA, que tem muita umidade, né? Comidas mais adstringentes. A rotina do CAFA tem que ser mais dinâmica, porque ele é muito paradão, ele é estático, ele é parado, então tem que ter mais movimento, atividade física diária é obrigatória. E alimentação que equilibra o CAFA, né? Ela deve possuir os atributos opostos, a gente pensando na máxima de semelhante, aumenta, semelhante, oposto, diminui, a gente comendo as coisas com atributo oposto ao CAFA, né, que são a alimentação mais fibrosa, mais seca, vegetais mais refogados, pimenta preta, muito verde, e principalmente as especiarias são muito importantes para o CAFA, picantes, né? Pimenta, canela, gengibre, que ajuda a esquentar o atributo frio do CAFA e ajuda também a secar um pouco da umidade do CAFA. O CAFA não deve se hidratar em excesso, porque ele já tem muita água na constituição, então pode acumular, pode ter mais retenção líquida se você faz uma hidratação abundante. E o pita, como ele é muito quente, ele já pode ter uma hidratação melhor. O vata, como é muito seco, a gente precisa hidratar mais. E assim que a alimentação difere um pouco nos diferentes tipos constitucionais, né? Ok, muito bem, Daniela. É fundamental, acho que essa tua abordagem sobre alimentação e digestão, muito bom mesmo, que nós hoje em dia acho que precisamos no nosso dia a dia. Então, muito obrigada, Daniela Valdetar, mais uma vez no canal Amayur, e até a próxima. Fica bem. Namastê. Namastê, Palvino, obrigada. Eu queria agradecer a você, agradecer a Mayur, né, por essa possibilidade de estar aqui falando um pouquinho, tá bom? Tá bom, ok, muito obrigada. Obrigada. Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de Medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais da Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver.